Olá, boa tarde, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindex ou bem-vindes. Nós estamos aqui de volta para um novo webinar da Faculdade Forte e hoje eu tenho a honra de ter aqui com a gente dois grandes e queridos amigos desse nosso mundo aí da comunicação. Eu trago e apresento para vocês a Fernanda Nascimento e o Fernando Silvestre, o Paulo Silvestre, desculpa. Paulo Paulo Silvestre. Fernando. É Paulo Fernando, né? Então, é só Eu falar sou o Paulo nome Fernando completo. Silvestre, tá certo. Fernando, né, gente? Então, Paulo Fernando Silvestre, que é o nosso querido mestre aí, professor, tanto na SPM como na PUC, em outras escolas. A Fernanda, que é sócia-diretora da Stratlab, também dá aula com a gente na SPM e outras escolas. E os dois fazem parte do novo MBA de Marketing Digital e também do MBA de CX que a gente vai ter aqui com a Faculdade Forte. Tá? Então, eu tenho a honra, como eu disse, e o prazer de estar batendo esse papo aqui com os meus queridos amigos. Então, bem-vindos vocês dois. Como é que vocês estão aí, galera? Paulo, Fernanda, curtindo bem essa pandemia? Como é que tá? Eu estava falando para o Paulo aqui que ou a gente não sabe, né? Ou a gente enlouquece de vez ou a gente consegue essa vacina, né? Porque não tem sido desafiador, trabalhar se é bom, é desafiador. E o que é encontrado de oportunidade, né? Exatamente as empresas se transformando digitalmente e os profissionais compreendendo que eles precisam de reputação, né? Então, eu estou muito honrada de estar fazendo parte desse trio aqui hoje para falar de reputação e contente demais que a gente vai poder mostrar para as pessoas também novos caminhos, né? Ótimo. Olha, seu áudio é um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem, Fernanda e Paulo? Eu vou mudar a posição da minha câmera aqui, porque ela não é boa. Tá, só para a gente ver qual é a conexão, porque cada dia é assim, né? Cada dia é uma conexão que dá algum problema. Eu até já deixei de participar de palestras de problemas de conexão nesses dias, mas faz parte desse momento de pandemia, né? E você, Paulo, como é que está passando esses últimos tempos todos aí? Dando muita aula, como é que está a vida? Muita aula, né? O processo de transformação é inevitável, né? Ele, enfim, está acontecendo para todo mundo, não? E eu costumo dizer até que parece que fosse já a vida inteira tivesse sido assim, né? Mas a gente está entrando aí no 7º mês da pandemia, não? E o que eu observo nesse período aí, não, desde de março para cá, é que realmente algumas empresas e alguns profissionais conseguiram fazer essa transição de uma maneira um pouco melhor do que outros, né? E esses daí que abraçaram, e eu acho que tem até um fator de resistência, né? Muita gente resistindo à necessidade de fazer essa transformação digital forçosa, né? Infelizmente quem resiste aí não sofreu muito mais, né? E quem abraçou desde o começo, entendeu esse novo momento, se deu bem, e algumas pessoas, algumas empresas, inclusive, se deram muito bem, né, nesse período. E é isso, né? Agora, que nem com relação a aulas, não, eu estava até fazendo os cálculos esses dias, de março para cá, eu acho que eu já dei mais ou menos alguma coisa como 350, 400 horas de aula online, não? Desde que começou a pandemia, é muita coisa. Não teve nenhum problema ainda com a telinha aqui, não, né? Não, tá tudo bem. Tem gente já começando a ter problema de visão por conta de tanto tempo na frente, né? Mas eu estava agora com um colega na hora do almoço, um querido amigo também, que é o Eduardo Adas, lá da Soap, Apresentações, né? E a gente estava falando que só de ter passado por esses 6, 7 meses, a gente já se sente sobreviventes, né? Assim, mais fortes. Vocês também estão com essa sensação? Eu acho que sim, né? Porque, como eu falei, essa pandemia afetou pessoas e empresas de uma maneira diferente, sem entrar no mérito realmente que eu acho que é uma coisa que é muito determinante, não? A questão da infraestrutura, não, infelizmente algumas empresas, algumas pessoas não tinham
questões de uma boa infraestrutura até para fazer essa mudança, não? Mas tirando essa questão que às vezes até foge do controle da pessoa, a questão da decisão de fazer a transformação foi impactante, não? E, enfim, quem fez isso sobreviveu e cresceu, né? E outros, infelizmente, foram para o outro lado. E não é só uma transformação digital, né? A gente está falando principalmente de uma transformação pessoal, né? Muito importante, né? Eu acho que eu queria complementar um pouco essa observação do Paulo, que assim, o que a gente tem percebido é que as empresas elas entraram muito rapidamente e se adaptar rapidamente a essa transformação digital, elas conseguiram contratar serviços, desenvolver habilidades, né, com a tecnologia, mas o que vem ainda é que não foi implementada necessariamente uma conta digital, né, e isso significa que não sei se todo mundo, eu acho que é um exame bom para a gente dar uma reflexão, se a gente conseguiu implementar processos que possam sustentar a transformação daqui para frente. Esse é um ponto interessante, né? Eu costumo dizer que Seu áudio ainda está cortado um pouquinho, viu, Fê? Não sei se você tem como mudar aí de luz, alguma coisa, porque eu acho que ele ainda está picotando. Eu acabei de... Fala, Paulo. Não, eu ia dizer que eu costumo dizer também que a transformação digital ela é muito mais transformação do que digital, né? Ela não começa no computador, no hardware, no software, ela começa na cabeça das pessoas, né? Então, não adianta nada você colocar um monte de sistema novo, comprar equipamento, se as pessoas continuam querendo fazer as coisas do jeito, digamos assim, velho. Não. O que a gente precisa fazer realmente é uma mudança de pensamento, não é aí que a coisa vai funcionar. Na verdade, você faz transformações digitais, às vezes excelentes, com um investimento mínimo não, em hardware e software. Mas o que interessa é o desejo de fazer diferente, de aproveitar esses recursos aí que estão disponíveis. Legal. Realmente tem a ver com mudança de postura, né, de atitude, do que só de tecnologia. Também é isso, Paulo, quer dizer, nem começa, nem termina com a tecnologia, né? A tecnologia é um instrumento, né? É importante a gente entender realmente a necessidade de mudança mesmo de como enxergar as coisas, né? Por exemplo, trabalho remoto e tentar manter a cabeça de comando e controle. Então, tem que mudar, né? Mas, com certeza, esse é o caminho. Vamos entrar no nosso tema de hoje. Então, eu queria pedir para a Fernanda nos falar um pouquinho sobre qual a importância, então, da reputação nas mídias digitais, nas redes sociais, quando a gente está falando desse momento de tanta transformação. Olha, essa é uma pergunta boa, até porque vale o exercício de cada um de nós, a observação de como nós temos nos comportado, né, nas redes e o quanto a gente tem construído essa reputação digital. Eu acho que um dos maiores movimentos que a gente viu durante esse período de pandemia, quando as pessoas estiveram trancadas em suas casas, foi exatamente a dificuldade de networking. Então, nas primeiras semanas, principalmente, eventos foram cancelados. Se antes nós falávamos com os clientes pelo telefone da empresa, não existia mais essa possibilidade. Visitas também impossibilitadas. Eu não sabia como encontrar, né, com esse cliente, como me aproximar dele, mostrar a minha proposta. E isso fez com que as pessoas encontrassem nas redes uma excelente forma de comunicação. Então, o LinkedIn ele teve um crescimento enorme durante esse período, exatamente porque não tendo o e-mail do cliente ou o telefone da casa dele ou o celular, as redes eram uma maneira da gente entrar em contato com quem a gente gostaria. E, ao mesmo tempo, as pessoas, os profissionais perceberam que a forma como eles se apresentavam nas redes
ela tinha um impacto muito forte sobre a forma como esse contato virtual ele era recebido. Então, eu acho que um dos maiores volumes que a gente teve de trabalho no digital nesses últimos tempos, né, foi exatamente a orientação e apoio à construção da marca pessoal de executivos e de profissionais que queiram ter destaque para o que eles quiserem. Não é só para a gente vender ou comprar. É também se eu quero uma nova oportunidade, se eu quero ser visto dentro da minha empresa. Enfim, sim, as redes são a nossa vitrine, nós precisamos aproveitá-las, né? Com certeza, virou o canal, né, Fê? Não tem outro, então é por aqui que vamos mesmo, né? E você, Paulo, como é que você poderia agregar aí a essa questão que a gente colocou para a Fernanda, da importância mesmo da reputação, você que é um mestre no uso do LinkedIn, conta para a galera um pouquinho. A Fernanda, ela falou muito bem, uma coisa que a gente observou nesses meses, não? A partir do momento em que você não tem mais o contato com as pessoas, de repente todo mundo precisou se reinventar e encontrar um novo caminho que substituísse aquele caminho que era absolutamente consolidado, não? De você visitar a empresa, de ter eventos presenciais, tudo isso de uma hora para outra simplesmente desapareceu, né? O mercado de eventos, não? Então, uma das coisas que foi mais afetada aí, não, por essa pandemia, não? Então, as pessoas elas encontraram no meio digital o caminho para fazer essa substituição. E eu diria que foi até bem rápido, viu? Eu acho que o pessoal que já tinha aí alguma experiência de fazer isso, né, em um nível pessoal, não conseguiu fazer a transição, pelo menos uma parte das pessoas, né, não todo mundo, conseguiu fazer uma transição aí pro meio digital rapidamente, não? Mesmo eventos, grandes eventos, não, o evento da SAP lá, o Sapphire, que aconteceu em maio, ou outro que eu participei também até antes da Red Hat, que foi em abril, não? Os caras fizeram eventos que normalmente juntavam 20, 30 mil pessoas para passar isso para um formato digital com bastante eficiência, não? E por outro lado, não, as pessoas entenderam que mais do que um canal de comunicação era um canal de promoção. A gente viu a explosão das lives, não, a partir de abril, inclusive aquelas super lives lá que puxado principalmente pelos sertanejos aqui no Brasil, né? Eu vi essa super explosão aí de lives como uma ferramenta que as pessoas tinham para aparecer, porque na verdade é muito mais fácil você fazer uma live do que você talvez escrever um artigo, né, que exige algumas habilidades adicionais. Na live você pega e fala. Né? Então o pessoal descobriu que isso era uma incrível ferramenta de autopromoção do próprio profissional ou da empresa dele, não? E a gente viu essa explosão aí, né? Até pensa um pouco às vezes, qualquer hora que você entra no Instagram tem lá 30 pessoas fazendo live ao vivo, não? Mas é um processo de transformação. Ninguém sabia como fazer isso, não tinha manual de instrução, não tinha nenhum precedente. Todo mundo foi se adaptando, né? Acho que estamos aí. Exatamente. Bom, a gente vai continuar aqui falando sobre reputação e engajamento nas redes sociais, mas eu queria pedir a vocês que estão aí participando e nos assistindo que coloquem seus nomes completos nos seus comentários para a emissão dos certificados, porque esse webinar vai ter certificado da Faculdade Forte, e eles enviarem as suas dúvidas sobre esses pontos aí, esses dois temas tão relacionados à nossa atuação nas redes sociais, já que a gente está falando com aproveitem e mandem as perguntas de vocês. Deixa eu ver se entrou já alguma pergunta aqui, só um segundinho. Olha, o Santiago Edo, ele falou, e a reputação das marcas? Qual a importância nos dias atuais, onde o consumidor procura por produtos, isso nos meios digitais? Você pode responder inicialmente? Posso responder isso daí, tá? Das marcas. Sim, as marcas, assim como os profissionais, também, né, têm uma reputação, né? E a reputação ela se constrói. Eu costumo dizer que existe uma grande diferença entre você só ficar fazendo barulho e você construir uma reputação de verdade. Né?
fazer barulho é muito fácil, não? Você vai para as redes sociais e coloca lá, cria uma polêmica, coloca uma foto mais, enfim, ousada, coloca alguma coisa que atrai a atenção fácil das pessoas, não, você está fazendo muito barulho e aquele negócio vai gerar um movimento. Só que depois que aquele post, enfim, desaparece no feed, não sobra absolutamente nada, né? Então, você não construiu nada, você não construiu uma reputação. Por outro lado, se você consegue fazer um fluxo de produções, de conteúdo, que seja capazes de não só demonstrar no que você é bom, no que a sua empresa se destaca frente à concorrência, mas principalmente como que isso daí vai atender as necessidades, as dores do seu cliente, e você consegue fazer isso sempre, está sempre presente ali, compartilhando alguma coisa que realmente é útil para a vida da pessoa, não? Nessa hora você começa a criar uma imagem mais firme na mente do seu público. E isso daí é construir reputação, né? Reputação não é um negócio que você consegue comprar. Você não compra reputação impulsionando posts, por exemplo. Né? Reputação é alguma coisa que quem segue você, que quem, enfim, tem interesse no que você faz, as pessoas concedem isso a você, né? E aí é que realmente você separa os fortes dos fracos. Né? Fazer barulho é muito fácil, mas no final das contas não resolve nada. A gente precisa construir uma reputação. Eu queria, acho que essa fala do Paulo é sensacional, né? E eu gosto muito também de usar uma frase, várias vezes a gente já falou juntos essa frase, eu e o Paulo, que é assim, na verdade, quando você tem reputação, você tem o reconhecimento do seu público, né? Então, o público reconhece a sua autoridade, reconhece que você é bom naquilo que você faz. E eu acho que tem um assunto de CX para a gente puxar aqui, Paulo, que vale também ter a sua opinião e a da Sandra depois, que é exatamente assim, olha, o Paulo fala com muita propriedade sobre as marcas mostrarem como elas resolvem os problemas, compreendem as dores, né, entendem o mundo em que o cliente habita, os desafios que ele tem e como ele pode encontrar apoio nas marcas para enfrentar seus desafios. Mas também, hoje em dia, a reputação tem muito a ver, e é por isso que eu falei que a gente ia puxar CX, com valores. Quais são os valores da sua marca, né? O que a sua marca defende, no que ela acredita, o que é importante para ela. Porque é muito complicado que as nossas marcas não sejam reconhecidas pelos valores que fazem sentido e pelos quais buscam o consumidor, né? E foi uma das coisas que a gente viu bastante na pandemia, né? Por exemplo, quando a gente fere algum valor do consumidor, e os valores podem ser absolutamente diferentes, né? Cada grupo de consumidor, existem os valores comuns e os valores muito específicos de cada grupo. Mas quando a gente fere um valor, a marca, mesmo que ela entregue produto, serviço, preço, né? Mesmo que ela seja perfeita, ela acaba perdendo, tendo a sua reputação altamente abalada, exatamente por essa divergência de importância. Exatamente. Essa questão da reputação, conforme a pergunta aqui do Santiago, ela realmente tem se tornado nos últimos anos cada vez mais importante, né? A gente fala das marcas também, porque realmente é lá onde no digital as pessoas estão pesquisando tudo, serviços, produtos, e se a reputação... Cachorro, desculpa. A sua reputação digital, não importa que por acaso ela está bem. Não adianta, porque você tem que fazer essas coisas caminharem juntas hoje em dia, porque é nesse canal que as pessoas vão hoje para contratar ou não o seu produto, seu serviço, e é realmente fundamental cuidar, né, desse olhar, dessa percepção da nossa imagem, o público agora tem. Então, realmente, construir uma boa presença digital forte e sempre lembrar muito dessa construção também. Sim, Santiago, isso é fundamental, até para gerar engajamento, que a gente vai falar pouco. Tem aqui uma pergunta da Saskia Lins. Com a pandemia, tivemos uma enxurrada de novas referências na internet.
Eu acho isso ótimo. Descobre-se pessoas maravilhosas e conteúdos top dessa forma. Porém, o que é pregado é que deve se postar todos os dias. E o que eu vejo é que as pessoas vencem o algoritmo postando qualquer coisa. Eu gostaria de saber a opinião de todos, como deve se criar relevância e reputação usando esse tipo de estratégia. Tá? Vamos lá, o que vocês acham? Começando eu aí. Acho que a questão a pergunta é ótima, não? Hoje mesmo eu estava conversando com alguns colegas sobre isso daí, não? A enxurrada, o próprio LinkedIn, ele foi invadido, não? Por esse tipo de conteúdo mais rasteiro, não? Porque eu acho que essa é a palavra, não? Esses clickbaits, os caça-cliques, não? Tem um câncer que se abate sobre o LinkedIn atualmente, que é um negócio que as pessoas colocam uma bola azul e falam, esse aqui é o novo recurso do LinkedIn, clique 2 vezes para ver como que é, o que é, não? Na verdade, ao fazer isso, a pessoa está sendo enganada, não? Porque você vai simplesmente gerar um like para aquele autor, né? E para mim isso daí se chama estelionato. Não? Esse sujeito ele é um estelionatário, ele poderia ser enquadrado no artigo 171 aí do Código Penal, né? Mas tá cheio desse tipo, tem essas coisas mais obscenas, tipo isso aí, e tem outras coisas que são aqueles storytellings, como posso dizer, muito ruins, muito emotivos, não? Cuja única função não entrega absolutamente nada, mas causa uma forte carga emocional no sujeito para que as pessoas se engajem com aquilo, né? No final das contas, você está só alimentando, não, a rede daquela pessoa que está fazendo esse tipo de publicação. Mas na prática, ela não está contribuindo com nada, nem com a rede, e de verdade, nem com aquele público, né? Sem querer fazer julgamentos, não. Mas o que a gente precisa ter nas redes são conteúdos que realmente contribuam com a sociedade. Mas, infelizmente, como foi muito bem colocado nessa pergunta aí, não, as redes estão sendo inundadas por esse tipo de caça-clique. E vocês sabem, Sandra e Paulo, que a Sasca que mandou a pergunta, ela é uma influencer tributária, ela é uma especialista na área tributária, uma influencer do sul do país, e eu queria agradecer por ela estar com a gente. E aí eu vou complementar também um pouco a fala do Paulo, porque assim, é tão interessante, né? Mas a gente já aprendeu aqui, nós três juntos já aprendemos que tem duas coisas que você, quando a Sasca fala assim, tem que vencer o algoritmo, eu falo que você tem que vencer duas coisas. A primeira, com certeza, é o algoritmo que vai sempre escolher o que a gente vai ver de acordo, né, principalmente com o que tem relevância para a gente, com o que a gente curte, com o que a gente compartilha, com o que a gente comenta. O algoritmo é bastante esperto e ele sempre vai querer oferecer a melhor experiência para a gente. E dessa forma, ele entende que se ele me mostrar o que faz sentido para mim, eu vou engajar. Mas a gente não pode deixar de lembrar que a segunda, né, pessoa aí, fora o algoritmo que não é pessoa, a segunda pessoa que a gente precisa agradar é o usuário. E que é do usuário o poder de banir, de bloquear, né, de dar o like, de não dar o like. Então, tem uma frase bem famosa das antigas, né, que fala que você pode enganar uma pessoa algumas vezes, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. E é bem isso, porque assim, com o tempo, o próprio usuário, ele desbanca, né? O Paulo deu esse exemplo e essa semana eu vi várias pessoas falando assim, clique 2 vezes e veja a nova recurso do LinkedIn. novo recurso do LinkedIn. E é isso, porque as pessoas, e às vezes as pessoas falam assim, às vezes as pessoas falam assim pra gente, mas assim, a minha rede não tem qualidade. Aí eu falo, olha, não tem qualidade porque você não se posicionou, porque você não limpou, porque a minha rede tem qualidade, porque eu escolho quem eu vejo. E outros usuários estão escolhendo quem eles verão, e dessa forma, aos poucos, né, a gente vai organizando a rede. Então, eu não acredito que por muito tempo o conteúdo ruim sobrevive, né? O mau influencer sobrevive. Eu concordo em número, gênero e grau com vocês, viu, Fê? Essa frase aí, a gente pode enganar, você pode enganar a muitos por pouco tempo, a poucos por muito tempo, mas você não engana a todos por todo tempo. Ela é uma frase que acho que nunca esteve
É uma frase antiga, mas que nunca esteve tão real, nunca fez tanto sentido como para isso que a gente vê na web hoje em dia. Porque, de repente, né, existem hoje várias, né, novas personalidades, celebridades digitais, palestrantes, os gurus, mas a gente tem que ver que realmente são poucos os que se perpetuam. E se você analisar, quem se perpetua, né, Saskia, é justamente quem está fazendo aquilo que a gente acabou de pregar aqui, que é contribuir com a rede de verdade, contribuir com um conteúdo que seja útil, importante, relevante, e não ficar pensando só em si mesmo. Então, aquela coisa do altruísmo, ele tem que continuar existindo, né, nas redes sociais também, né, assim como entre as pessoas, né, esse altruísmo real tem que existir para trazer um bom resultado para todos nós, né? A Luciane Zago, ela perguntou aqui o seguinte, olha, nessa época de pandemia, tivemos que nos reinventar. É possível construir ou afetar nossa reputação quando precisamos diversificar nosso trabalho? O que vocês acham? Olha aí, Luciane, obrigada pela sua pergunta. O que vocês acham? Eu vou responder essa porque reinvenção é o nosso nome, não é verdade? A gente vem se reinventando, quem é empreendedor, né, bate aqui porque a gente sabe que a gente tem que se reinventar muitas vezes ao longo da trajetória. E você sabe que tem uma coisa que as pessoas sempre perguntam, principalmente quando a gente vai falar de LinkedIn, quando a gente dá aula de LinkedIn, a pessoa fala assim, o que eu faço com o meu passado, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje? E eu sempre respondo que a pessoa que você é hoje também depende desse passado. Então, toda a nossa história pregressa, ela tem características, ela tem lições, né, aprendizados que eles refletem em quem a gente é, e principalmente você sempre vai poder buscar nessa experiência características, qualidades que estão sendo supervalorizadas hoje. Por exemplo, gestão de equipe, gestão de conflitos, liderança, todas aquelas soft skills que o robô não tem, que a gente tem escutado que o robô não tem e que a gente desenvolveu. Eu tenho certeza, Luciane, que você, na sua experiência pregressa, você teve todo esse aprendizado que pode compor o que você vai fazer daqui para frente. De toda forma, eu vou te falar uma frase que eu gosto bastante, que eu sei que o Paulo também usa, que é o seguinte, quando as pessoas perguntam assim para mim, você se preocupa com a concorrência? Eu sempre respondo assim, me preocupo mais com o meu cliente do que com a minha concorrência, porque provavelmente os outros concorrentes estão olhando um para o outro e ninguém está prestando atenção o suficiente nessa pessoa que de fato pode consumir de mim. Então, a minha pergunta para você, que agora eu te devolvo, você tem prestado atenção nessa pessoa que você quer influenciar e que você quer que reconheça a sua reputação, para entender o que ela precisa escutar, para que, de fato, você possa, então, fazer o que a Sandra comentou, ser altruísta, entregar para ela alguma coisa de valor, que vá apoiá-la no que ela está buscando? Porque isso é muito forte, a vivência de hoje é muito forte, o quanto você ajuda, tudo que você sabe ajuda, é muito forte. Então, essa é a contribuição que eu queria dar para a sua resposta. Eu acho que a pergunta aí é bem interessante, não? Porque às vezes as pessoas me perguntam, justamente isso, né? Eu preciso esconder, digamos assim, o meu passado, se eu agora eu estou em um momento diferente da minha carreira, né? E claro que não. Né? O que nós somos hoje é resultado de tudo que nós fomos antes, não? E às vezes até alguma coisa que nós fomos antes pode ser um diferencial, por exemplo, em uma contratação. Né? Se tiver dois concorrentes, dois candidatos empatados, o passado pode ser até o critério de desempate, não? Agora, do ponto de vista de algoritmo, e a gente pode pensar até em algoritmo de LinkedIn, porque a gente está falando aqui de talvez uma contratação, né? O algoritmo é extremamente eficiente para colocar em evidência as características do que você está efetivamente fazendo. Portanto, se você está passando por um processo de transformação ou de mudança, de transição de carreira, tá? Tudo que você fizer, tudo que você destacar, precisa apontar para onde você quer ir e não de onde você veio. Até mesmo aquele título lá do LinkedIn que aparece logo abaixo do seu nome,
Tá? Você vai colocar ali para onde você quer ir e não de onde você veio. De onde você veio aparece aí no seu perfil, lá embaixo, todas as suas experiências. Isso deve estar ali, não deve ser eliminado. Agora, o seu título, aquele campo logo abaixo que é o sobre, que antes chamava resumo, né? E principalmente as suas publicações, as suas interações na rede com outros profissionais, elas devem estar em linha com o caminho para onde você está indo. Porque o algoritmo ele vai fazer a leitura disso daí, né, e ele vai começar a te apresentar para pessoas que estão de acordo com o seu novo caminho. Uhum. Muito bom. Muito legal. Luciane, veja se a gente conseguiu responder a sua dúvida. Se tiver ficado claro, maravilha. Se não, se precisar de mais alguma informação, manda para a gente de novo, que a gente vai ter o maior prazer em te auxiliar aí, inclusive nessa fase de transformação. Como disse a Fernanda, mudança, transformação, reinvenção é o nosso nome, sobrenome e apelido, né? A Jéssica Gaona Valforte, ela mandou só uma reflexão. Ela disse que para a gente que a gente tem que se perguntar se a gente, né, se a gente se interessaria pelo nosso próprio conteúdo, né? Ou seja, vocês se interessariam pelo seu próprio conteúdo? O que você acha, Fê? Boa pergunta, né, gente? Pergunta excelente, né? Muito boa. Mas a gente, né, quase é difícil de fazer essa reflexão, porque a gente tem. É muito difícil a gente pensar, né, fazer críticas para a gente mesmo. Mas eu vou contar para vocês que vou falar da minha experiência, que eu assisto e leio de novo tudo que eu publico para ver se ficou chato demais, para ver se eu aguento. Porque não é fácil, eu faço muito vídeo, né? Vocês também fazem muito vídeo, então eu sempre fico pensando assim, será que eu fui além? Eu assistiria tudo isso de vídeo? E muitas vezes eu mudo os formatos e diminuo o tempo, ou diminuo o tanto do tamanho do artigo, exatamente porque eu me baseio em mim. Mas eu vou voltar para aquela máxima, né, de CX, que fala assim, olha, pergunte ao seu cliente o que ele quer e não assuma que você sabe, né? Porque se a gente toma decisões baseadas no que a gente acha, a gente pode estar falhando terrivelmente. Então, uma das coisas que a gente também faz, assim, que eu também faço, eu mando pequenos questionários para as pessoas que consomem com muita frequência o meu conteúdo e pergunto, você acha que o videozinho foi demais? Você acha que eu deveria diminuir? E esse tema? Quais são os próximos temas que você gostaria de ouvir, né? Então, eu acho que vale um exercício de reflexão, mas a gente não pode deixar de escutar o cliente, porque assumir o que o cliente quer pode ser uma falha. E a gente, digo, generalizando aqui, né, nós costumamos produzir conteúdo naturalmente para nós mesmos ou para os nossos pares, não. Eu costumo dizer, advogado escreve para advogado, engenheiro escreve para engenheiro, médico serve para médico, e às vezes o nosso cliente não é nem advogado, nem engenheiro, nem médico, certo? Então, já começou errado aí, não. Mas principalmente, o negócio que eu costumo até falar bastante nos cursos, né, na área de marketing digital, né, é que nós precisamos ter em mente de que, de verdade, não, a gente se acha muito importante, a gente acha que o nosso produto é incrível, não? Mas as pessoas elas não dão a mínima para o que a gente faz. O que elas querem realmente é que a gente resolva um problema delas, né? Então, quando você vai fazer o seu conteúdo, que pode ser desde um artigo super elaborado, um vídeo, até uma foto singela no Instagram, você tem que ter em mente, tá, que você não está escrevendo nem para você e nem para os seus pares, mas você está fazendo isso para resolver um problema do seu público. E aí vem a pergunta: você sabe quais são os problemas do seu público? Porque se você não souber o que essas pessoas precisam, você está perdendo seu tempo. Você provavelmente vai estar investindo tempo aí para produzir um conteúdo legal, que às vezes o conteúdo realmente é até legal, bem feito, bem produzido, mas que não está entregando valor para as pessoas. As pessoas não querem saber daquilo. Então, a primeira coisa que realmente você precisa saber é quais são as dores que essas pessoas estão sentindo para você atuar em cima disso daí, né? Resolva o problema das pessoas com o seu conteúdo e não o seu próprio problema, né? E de maneira nenhuma fique falando só de como que você é bonito, cheiroso e legal, porque isso as pessoas não querem saber. E aí eu vou fazer uma Ótimo. pergunta para vocês dois agora, hein? Vou fazer uma pergunta para vocês dois agora.
Então, será que a gente precisa, quando a gente vai pensar em marca pessoal, fazer planejamento? Lógico que sim. Acho que tem que fazer, sim, porque justamente esse tipo de pergunta, né, que foi colocada, e a colocação feita aqui pela Jéssica, e muito bem respondida por vocês, é fundamental ter planejamento, porque é justamente essa questão de quem é o meu cliente, né? Qual vai ser a minha persona, né? Porque tem que estar alinhada com esse cliente. Então, se eu não sei quem é meu cliente, quem é meu público-alvo, se eu não tenho a menor noção disso, vai ficar muito mais difícil realmente você ter resultados. Porque, olha, mesmo a gente sabendo quem é o cliente, já dá trabalho para caramba, né? E conquistar e ter engajamento. Imagina se você não sabe direito quem é o seu cliente. Então, isso faz parte do planejamento. Entre outros aspectos super importantes, né, Fê? Como no planejamento você estabelecer quais são os recursos que você vai ter e que você vai utilizar para poder fazer a construção aí da sua presença digital, da sua reputação digital, né? O que você acha, Paulo? Eu acho que sim, inclusive porque eu acho isso é um reflexo de um momento que nós vivemos no mercado de hiperoferta, né? Qualquer ideia que você tenha, parece que já existe uma multidão de profissionais ou de empresas que estão oferecendo isso daí, né? Então, como que você consegue se diferenciar diante dessa multidão, né? Às vezes, o próprio Kotler falou já há 20 anos quase, não? Aquele conceito dos 4 P's, lá, preço, produto, praça e promoção, né? Tá muito difícil você continuar trabalhando com isso daí, porque não dá mais para você, ou pelo menos ficou muito mais difícil, pelo menos, de você se diferenciar pelo produto, porque você tem uma oferta enorme de produtos excelentes, não? Então você precisa se diferenciar de uma outra maneira, né? E como que você faz essa diferenciação? E o próprio Kotler dava essa dica lá atrás, e quando ele falou isso há 20 anos, ninguém entendeu, parecia papo de guru, né? Porque era mesmo. Né? Ele falava que você precisa fazer com que as pessoas queiram vir até você, e não você ficar empurrando as coisas para as pessoas. Né? E como que você faz isso? Como que você faz com que as pessoas queiram vir até você? Você faz isso fazendo uma entrega que evidentemente tem que ser boa, tá? Mas fazendo uma entrega que esteja alinhada com as necessidades e com os valores, não que justamente como a Fernanda falou agora há pouco, né, com os valores do seu público. Os seus valores estão alinhados com os valores do seu público, porque as pessoas não compram só produto hoje, né? Elas compram a experiência, e a experiência é a soma de tudo isso daí. Desde que quando a pessoa ela conheceu você, ela nem é seu cliente ainda, né? A experiência já está valendo, né? Então tem que estar alinhado o tempo inteiro. Você tem que saber quais são esses valores, quais são essas necessidades, senão você corre seríssimo risco de ser colocado para fora do mercado com um produto bom nas mãos. Exatamente, né, Paulo? E o Kotler, que a gente estudou tanto, fala de 4 P's e falta um P aí que é fundamental, né? Que é o próprio público, né? O P de público-alvo. Quer dizer, no mínimo a gente já teria que expandir para 5 P's, mas dá para a gente colocar mais um montão de P's aí, né? O Antônio Savino fez uma pergunta assim: como que uma pequena empresa, uma média empresa aí que tem pouco recurso para investimento, pode trabalhar essa questão de reputação e engajamento para potencializar suas vendas? O que você acha, Fê? Olha, e você sabe que tem uma coisa sobre redes que ela é tão interessante que uma rede bem trabalhada ela pode te dar vantagem competitiva até mesmo contra uma grande empresa, uma empresa maior do que você. E os pequenos empreendedores, eles ainda podem, né, montando a sua reputação, eles podem se apoiar na reputação do principal executivo, da principal executiva. Porque quando nós somos muito pequenos, principalmente na área de serviços, normalmente uma empresa começa baseada na network e na experiência que traz os seus fundadores, né? Então, a imagem desses fundadores, que ela provavelmente já é forte no mercado, ela pode apoiar a imagem e a reputação da empresa. Ao longo do tempo, é importante que a gente desfaça, né, esse link até para a empresa poder crescer, porque ela não pode depender para sempre da imagem de uma pessoa,
E eu vou falar disso com muita propriedade, porque na minha empresa é assim ainda, na empresa da Sandra já foi assim, na empresa do Paulo também, a gente também se apoia nas próprias reputações, né? E, ao mesmo tempo, enquanto você se apoia na reputação do fundador, você vai construindo, então, a reputação da empresa e das pessoas que fazem parte dela. Lembre que quando alguém encontra sua marca, vamos dar o exemplo do LinkedIn, que é uma ferramenta que nós três aqui somos especialistas. Quando você encontra uma empresa no LinkedIn, uma das primeiras coisas que ele te mostra é quem são as pessoas que trabalham naquela empresa e que têm relação com você. Ou seja, né, é importante não só que os principais executivos, os fundadores tenham uma marca pessoal forte, isso fortalece, claro, a empresa pequena, a empresa média, mas também os seus colaboradores, aqueles que fazem parte, porque, na verdade, todos nós hoje somos influenciados e influenciadores. Quando um colaborador compartilha um conteúdo, ele tem 10 vezes mais alcance, em média, do que a própria empresa através da sua página. Então, olha a importância, né, dessa combinação da marca pessoal com a marca da empresa e o quanto as reputações elas podem se apoiar, causando um impacto muito positivo nos resultados. E é importante nessa hora que exista um treinamento, não, da equipe. A gente vê algumas coisas aí horrorosas, não? O pessoal não tem, como dizem, né, sem noção, né, fazendo publicações completamente inadequadas e do mesmo jeito que uma boa presença na rede alavanca a imagem da empresa, não? Essas publicações inadequadas, vamos dizer assim, pode ter um resultado devastador na imagem da marca, né? Até algumas questões. Bom, a gente vê isso o tempo inteiro, né? Questões de preconceito, né? Que o profissional ele está lá expondo o ponto de vista dele, mas hoje em dia, principalmente em uma rede profissional como o LinkedIn, isso daí inevitavelmente vai respingar na imagem da empresa. Então, as marcas, o RH aí precisa estar muito atento a esse tipo de coisa, não? E ajudar, né, treinar e ajudar os profissionais da empresa a fazer um bom posicionamento. E não adianta proibir, tá? Porque proibir, quem tem filho pequeno sabe que essa história de proibir nunca dá certo, né? A natureza sempre encontra um caminho, né? Então, a gente não adianta proibir, a gente precisa, na verdade, ensinar, né? Instruir e acompanhar. Perfeito. A gente até recebeu recentemente demandas nesse sentido de empresas, né, do mercado, justamente buscando uma orientação maior sobre como apoiar, né, os seus executivos, os seus profissionais a se posicionarem nas redes e até a criação de manuais, né, de guias com instruções. Isso a gente já fez lá atrás, acho que já deve ter uns 7 anos, e agora está voltando. É interessante ver esse movimento, né, de preocupação realmente, que eu acho ótimo, né, das empresas, por entenderem que a reputação delas é também impactada por essas ações individuais, né, dos seus colaboradores, dos seus executivos. Então, realmente é fundamental levar mais conhecimento para que cada membro do time ajude, né, quer dizer, contribua com essa reputação de forma positiva, né? Então, achei ótimo aí o que vocês colocaram. Só mais um lembrete para vocês aí que estão nos assistindo. Não esqueçam de colocar o nome completo de vocês nos comentários para a gente emitir os certificados, tá? E também lembrando a vocês que tanto o Paulo Silvestre como a Fernanda Nascimento são 2 professores que fazem parte do nosso time aí do MBA de Marketing Digital, que tem início agora em outubro. Então, se vocês se inscreverem, a gente vai ter, logo no final aqui do webinar, a gente vai ter uma surpresa para vocês, e vocês já de antemão sabem, né, já estou dando um spoiler aqui, que vocês vão ter aula com essas 2
personalidades aqui fantásticas que com certeza podem contribuir muito com a carreira de vocês, tá bom? Deixa eu ver, acho que entrou mais uma perguntinha aqui da Luciane de novo, olha que legal. Obrigada, Luciane, pela sua interação aí com a gente, ó. Hoje se faz muito conteúdo em vídeo, mas tenho saudade dos artigos de qualidade que tinha no LinkedIn. Então seria... eu acho que... Vamos chorar todo mundo junto. Eu acho que a produção de artigos desabou, né? A produção de artigos desabou porque as pessoas começaram a perceber que o LinkedIn fez uma mudança aí nos algoritmos dele. E infelizmente mesmo, tá? Porque nós tínhamos produções de artigos excelentes e em quantidade no LinkedIn. Como a audiência caiu muito, não? A gente vê os bons produtores de conteúdo fazendo cada vez menos artigos e fazendo mais posts, não? Porque no final das contas está gerando mais engajamento, né? E é uma pena, né? É uma pena mesmo, porque a rede como um todo perde, na minha opinião. A gente tinha conteúdos aí mais elaborados que contribuíam muito com a comunidade e eles estão sendo meio que abandonados, mas é uma decisão de negócios aí da plataforma que fez essa mudança no algoritmo. Reza a lenda que eles estão revisando esse algoritmo para voltar a dar a relevância que os artigos tinham. A gente torce muito e nos grupos, né, de especialistas de LinkedIn ou de influenciadores que a gente participa, a gente tem muitas discussões, né, saudosas com relação aos artigos, né? Agora, tem uma coisa que ela ainda funciona no LinkedIn, embora o alcance tenha caído demais, né? Realmente o algoritmo não favorece o artigo. É interessante como as pessoas que acessam os artigos, elas consomem, elas debatem, ou seja, é um consumidor de alta qualidade. Então, dependendo de como você trabalha a divulgação desse artigo, você pode ter resultados ainda muito favoráveis, porque o consumidor de artigo que é fiel, ele é de uma qualidade altíssima. Isso é verdade, né, Fernanda? Você falou um negócio que é verdade. Talvez a audiência não seja tão grande, mas ela é muito mais qualificada. Então, talvez até por um aspecto de fechar negócios, se você está usando essa ferramenta aí como promoção pessoal ou mesmo da sua empresa, não, o artigo ele é um espaço muito interessante porque ele te dá espaço e te dá recursos para você construir a sua autoridade. E é muito difícil você construir autoridade em um post, não? A própria natureza da publicação que é muito curta, não? Já um artigo você consegue construir autoridade e construir conversas muito mais sofisticadas com o seu público. E aí eu vou até fazer uma provocação, já que a gente, né, tá meio polêmico, a gente acordou meio polêmico hoje. Muitas vezes também eu acho assim, olha, o artigo, para ele ser considerado lido, né, para ele ser considerado, aliás, para ele ser considerado o alcance, né, o número de visualizações, de fato, o usuário precisa consumir uma parte daquele artigo. Em compensação, o vídeo, ele roda sozinho. Então, muitas vezes o vídeo, ele pode ser considerado como visto, tendo rodado, por exemplo, para ninguém, né, ou alguém que não estava prestando atenção, atendendo o telefone, prestando atenção em alguma outra coisa. Então, também eu tenho um pouco de dúvida. Se a gente compara, por exemplo, os KPIs de engajamento, o número de engajamento de artigo, ele é muito superior. Por isso que eu falei, né, olha, se a gente aprende de uma forma, não só dependente do LinkedIn, né, na distribuição de artigos, a gente consegue resultados favoráveis. Mas eu tinha que fazer essa provocação sobre o vídeo rodar sozinho e também, às vezes, as pessoas olharem sem atenção, porque a gente tem 1.000, 2.000, 3.000 visualizações e um número de likes que percentualmente é muito baixo. Então, eu fico pensando, será que as pessoas assistiram a mensagem, elas compreenderam a mensagem, né, que eu queria que elas compreendessem? A gente está brincando aqui de bem e mal, hein, Paulo? Quando um fala bem, o outro fala mal, o outro fala bem. É o good cop e o bad cop. O Gustavo Tavares, ele colocou o seguinte, ele sabe, né, que a reputação é muito importante para uma empresa B2B, mas como engajar tendo um conteúdo muito complexo? Olha que pergunta ótima. Ótima.
Eu acho que a resposta aí é Gabriel, né? Gabriel ou Gustavo agora? O Gustavo. Enfim, Gustavo. Gustavo, não, eu acho que assim, se a sua entrega é muito complexa, se você tem um produto muito, como posso dizer, complexo, muito elaborado, não, ah, provavelmente o seu público vai ser igualmente sofisticado, digamos assim. Logo, vale a máxima anterior, né? Faça uma entrega que esteja alinhada com o seu público. Né? Você pode até fazer uma analogia com comida, por exemplo. Né? Existe fast food e existe comida gourmet em restaurante francês. Normalmente, quem está acostumado a comer fast food vai para o restaurante francês e acha aquilo uma porcaria, não? Porque, nossa, olha só o tamanho do prato, né? É a primeira coisa que as pessoas falam. Né? E vice-versa, né? Quem está acostumado a comer uma comida mais elaborada vai para um fast food e acha que lá é um horror, né? Um descuido, enfim. Agora, imagine que eu sou um chefe de um restaurante francês. Eu não vou ter a pretensão de querer expor o meu produto, vender o meu produto para um pessoal que está acostumado com fast food. Isso não é nenhuma questão de preconceito, é uma questão de alinhamento de valores, inclusive voltando ao que a Fernanda falou há pouco, né? Você vai fazer uma entrega, né, e você vai fazer essa comunicação de acordo com o que o seu público está acostumado e deseja, né? E vice-versa também, né? Então acho que realmente vale as máximas anteriores, né? Faça a sua entrega e a sua comunicação de acordo com as necessidades e os valores do seu público, por mais complexo que seja o seu produto. Muito bom. Eu acho que tem, além de ter essa questão da adequação, que ela é muito importante, né? Às vezes, esse conteúdo complexo, ele pode até ser apresentado, mas fatiado. Então, como que você pode, por exemplo, você pode transformar esse conteúdo complexo que você quer apresentar numa campanha de inbound marketing, né, através de um fluxo em que você divida todo esse conteúdo em partes, usando uma linguagem leve, porque, gente, quem é que vai para as redes para consumir conteúdo denso, né? A gente, de alguma certa forma, vai para as redes para buscar uma certa satisfação, né? Espairecer um pouco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para eu sair um pouco aqui da tensão do dia a dia. Então, por natureza, esse conteúdo já tem que ser mais leve, mas você pode fatiar, transformar em materiais diferentes, em infográfico, né, num cheat sheet, e aí você consegue oferecer esse conteúdo reorganizado, com toda a informação que você precisa, mas de uma forma que ela seja palatável, né, que ela possa ser de mais fácil digestão. Excelente. Eu agregaria um único ponto a essa fala perfeita de vocês, que é a seguinte: tenta evitar também aquele excesso de sopas de letrinhas e jargões que são típicos de cada segmento, que a gente subentende que o outro sabe tudo. E até a gente mesmo, muitas vezes, é pego de surpresa por uma sigla que a gente não conhece. E isso gera um desconforto para quem está lendo. Então, se você puder ser, assim como a Fernanda falou, né, mais palatável, se ligar a tecla SAP, né, para facilitar a leitura e o entendimento, você com certeza vai alcançar, com o seu conteúdo, você vai alcançar mais gente. Mas sempre lembrando também, como muito bem o Paulo falou, essa é uma característica das redes, que é justamente a possibilidade de segmentação. Então, você não está ali precisando falar com todo mundo. Seu público, que é um público B2B específico, de um segmento mais duro, mais difícil, tudo bem, você pode traduzir um pouco mais, mas você não precisa ser também popular, porque não adianta você simplesmente alcançar um monte de gente que não tem o menor perfil para consumir o seu produto ou o seu serviço. O importante é ter foco, é muito mais a coisa da qualidade do que da quantidade, mas ter essa preocupação de ligar a tecla SAP, porque às vezes também tem gente que exagera na dose ali, né, na sopa de letrinhas, na quantidade de siglas que ninguém merece. Então eu falo que na terceira sigla que a pessoa não conhece, ela abandona o seu corpo. Então pense bem, né? Tem aqui uma aquelas outra frases lá dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que ninguém consegue entender. gente,
ninguém merece. Que eles acham que todo mundo cursou 15 anos de direito na São Francisco para entender o que eles falam. E a gente é de marketing, então já viu a situação da pessoa, né? Olha, o Gustavo perguntou assim: se vídeo com legenda é uma boa estratégia para potencializar o alcance da marca? E qual o potencial das redes para reputação e engajamento de entidades do terceiro setor? O Gustavo já mandou em lote, duas, então vou repetir. Vídeo com legenda é uma boa estratégia para potencializar o alcance da marca? Beleza. E qual o potencial das redes para reputação e engajamento de entidades do terceiro setor? Fê, fala aí, Fê. Olha, eu vou falar uma coisa. É claro que a legenda potencializa. Aliás, tem várias formas da gente potencializar esse vídeo, viu, Gustavo? Quando a gente fala que a legenda potencializa, porque muita gente assiste o vídeo sem o áudio, como ele dá o autoplay, né? Então, muita gente, às vezes, lendo, não escuta, mas lendo, ela pode até abrir o vídeo, então é importante. Da mesma forma que muita gente escuta o vídeo sem ver a imagem, né? E aí eu vou até fazer uma provocação, que ela eu quero escutar também a opinião do Paulo e da Sandra sobre isso. Eu acho que quanto mais recursos você dá, melhor é. Mas também queria aproveitar, até que você perguntou do terceiro setor, e vou falar de um outro assunto que eu tenho estudado bastante, que tem me mobilizado, que é o seguinte: no Brasil, nós temos, por exemplo, 10 milhões de deficientes auditivos, se eu não me engano, e perto de 7 milhões só são alfabetizados em Libras. Isso significa que o seu áudio não vai ser eficiente com esse consumidor potencial, que tem um alto poder de engajamento e fidelidade, e a sua legenda também não vai ter. Então, quando a gente fala, né, de dar acesso, a gente não pode deixar, né, de perceber os outros públicos consumidores, como eu falei, né, altamente, com poder de fidelização alto, e que a gente hoje simplesmente exclui das redes sociais, do trabalho social de redes e de internet, enfim, que a gente faz, né? E com relação a empresas do terceiro setor, igualmente, inclusive quando as empresas perguntam, por exemplo, se o LinkedIn é uma boa ferramenta, vou dizer que quando você procura parceiros, patrocinadores, né, e pessoas, é claro que você tem que trabalhar o conteúdo certo, como a gente falou até aqui, mas é uma rede, o LinkedIn é uma rede de também alto potencial para que você possa encontrar parceiros para o terceiro setor. Muito bom, maravilha. Uma empresa do terceiro setor é uma empresa, certo? Sim. E assim, tudo isso que nós falamos vale também para ele, né? A questão dos valores, né? A questão da mensagem certa, alinhada com o público, né? As redes sociais, elas funcionam super bem aí inclusive para captação, aí como você colocou aí, Fernanda, tá? E com relação às legendas, não, é bem isso que você falou, né? A gente tem que oferecer o máximo de recursos possíveis, né? Inclusive, existe, já que a gente levantou essa questão aí dos disabilities aí, de deficiências, existe um recurso que pouca gente conhece, mas que é bem interessante, é você colocar dentro da descrição do seu post, alguma coisa que é o famoso para cego ver. Não sei se alguém já viu isso daí, não. O que é o para cego ver, não? É uma descrição da imagem, né, que você usou numa foto, por exemplo, porque depois os sistemas que essas pessoas usam para fazer a leitura em áudio, não, desse conteúdo, não, quando chega nessa hashtag, digamos assim, a pessoa ela consegue ver entre aspas, né, o que é que a informação visual que você quis colocar ali, né? E funciona muito bem para esse público, não? Eles esperam isso daí. Então, é um negócio que vale a pena tomar esse cuidado adicional de incluir o para cego ver.
Muito legal, gente. Ô, Gustavo, se você precisar de mais informações sobre essa questão de acessibilidade, hoje tem alguns canais que você pode procurar que são muito legais, tá? Você pode procurar a Secretaria do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, a Secretaria para a Pessoa com Deficiência. Você pode procurar também um grupo que chama-se Web para Todos, que faz um trabalho muito legal de acessibilidade digital. E também tem uma empresa chamada Alavanca Digital, Alavanca com K no final, que é da Fabiola Calisto. Ela é especializada nessa frente aí de acessibilidade digital, que todos nós temos que começar a colocar isso mais em pauta, isso é verdade. Então, obrigada aí pela sua pergunta, Gustavo. Bom, galera, por incrível que pareça, acabou o nosso tempo, olha que loucura, né? Passa tão rápido, gente. Muito rápido. Se vocês quiserem, a gente já emenda aqui, já vamos fazer um happy hour, né? Então, galera que aí está nos assistindo, eu agradeço muito a audiência de vocês, obrigada por estarem com a gente. O Antônio vai colocar nos comentários aí um código para vocês terem acesso a um desconto de 15% em todas as parcelas do MBA, para quem for fazer inscrição no nosso MBA aí de marketing digital, serão todos bem-vindos, tá? E aí o Antônio vai colocar esse código para que vocês possam fazer as inscrições aí com desconto. Então, mais uma vez, super obrigada pela participação de vocês, Fernanda, querida, Paulo, Fernando. O sobrenome dele é querido, o sobrenome dele é querido. Tá? Muito obrigada, gente, mais uma vez por a gente estar #junto aqui. E a gente se vê aí no próximo webinar, que deve ser na próxima semana, se eu não estou enganada, na próxima quarta-feira. Tá bom, gente? Obrigada e até a próxima.